O silêncio em Highgrove House não é natural. É denso, quase perturbador. Lá fora, os jardins parecem perfeitos, meticulosamente cuidados, como se cada folha tivesse sido colocada ali com propósito. Para Carlos III, este lugar era exatamente isso. Ordem, controle, refúgio, um espaço onde o mundo parava de fazer barulho. Mas dentro daquelas paredes, a história era bem diferente. Para Diana, princesa de Gales, cada cômodo parecia grande demais, frio demais, solitário demais. Não era um lar. Era um lugar onde os olhares pesavam, onde o silêncio falava mais alto que as palavras, onde algo, ou alguém, sempre parecia estar presente sem realmente estar lá. Um conto de fadas não começou aqui. Uma constante sensação de não pertencimento começou aqui. E se você quiser descobrir o que realmente aconteceu dentro desta casa, assine, porque o que você está prestes a ouvir não é a história que lhe contaram. Muito antes de o mundo conhecer Diana, princesa de Gales, antes dos vestidos icônicos, das câmeras e da imagem de conto de fadas, já existia uma história que nunca deveria ter sido contada. Uma história que não se encaixava nos padrões da monarquia, mas que mesmo assim nunca deixou de existir. Tudo começou no início da década de 1970, quando um jovem Charles III, ainda longe do peso total da coroa, conheceu uma mulher que era completamente diferente do que se esperava dele. Camilla Parker Bowles não foi uma escolha ditada por protocolo, nem uma figura cuidadosamente selecionada pela instituição. Ela era, simplesmente, alguém com quem ele podia ser ele mesmo. Alguém que entendia seu humor, suas inseguranças, sua maneira particular de ver o mundo. Não havia pressão, nenhum roteiro, apenas uma conexão genuína, algo que, dentro do ambiente rígido da realeza, era um luxo quase impossível. Mas precisamente por isso, por ser autêntico, era inaceitável. Naquela época, a coroa não buscava apenas uma esposa para o herdeiro, buscava um símbolo. A futura rainha precisava representar pureza, estabilidade e uma imagem pública impecável. E nesse contexto, Camilla Parker Bowles não atendia aos requisitos não escritos, mas absolutamente cruciais. Ela tinha um passado romântico, uma vida social ativa e, o mais importante pelos padrões da época, não era considerada adequada para se tornar rainha. Não importava o que Carlos III sentia. Não importava a ligação que existia entre eles. Na lógica da instituição, o amor não era um critério, era um risco. E assim, sem escândalo, sem rompimento dramático, o relacionamento permaneceu suspenso num ponto estranho. Não terminou completamente, mas também não conseguiu avançar. Era como se ambos entendessem, sem o dizer abertamente, que havia forças muito maiores do que eles próprios a decidir o rumo das suas vidas. Com o passar do tempo, Camilla Parker Bowles seguiu em frente. Casou-se e construiu sua própria vida, aparentemente longe do centro da história. E Carlos III continuou com seu papel, suas obrigações e a crescente pressão para encontrar a mulher certa. Mas o que existia entre eles não desapareceu, não terminou. Simplesmente se transformou em algo mais tranquilo, mais discreto, mas também mais duradouro. Era um laço que sobrevivia nas sombras. E é aí que o verdadeiro conflito começa. Porque enquanto o mundo acreditava que o futuro do herdeiro ainda estava por ser escrito, uma história já se desenrolava. Uma história que não podia ser mostrada, mas também não podia ser ignorada. Um amor que desafiava as regras, mas que não estava prestes a desaparecer. Com o passar dos anos, esse sentimento se tornou uma espécie de constante invisível. Decisões externas, expectativas e aparências não importavam. Havia algo que permanecia latente à espera, e essa espera não era passiva. Era uma tensão que crescia lentamente, como se em algum momento tudo tivesse que encontrar uma saída, porque o mais perigoso no amor proibido não é que ele exista, é que ele nunca se resolve. E quando algo assim fica inacabado, não permanece no passado. Permanece no futuro. Infiltra-se em novas decisões, novos relacionamentos, novas vidas. Torna-se uma presença que molda tudo o que vem depois, mesmo quando ninguém a menciona. Para Carlos III, essa história nunca foi um capítulo encerrado. Era mais como uma linha paralela, que continuava avançando silenciosamente enquanto sua vida pública tomava outro rumo. E essa dualidade, o que ele tinha que fazer versus o que realmente sentia, começou a defini-lo de uma forma profunda. Porque escolher nem sempre significa deixar coisas para trás. Às vezes, significa aprender a viver divididos. E é precisamente aí, nessa divisão interna,
que as sementes de tudo o que virá a seguir são semeadas. Porque quando uma vida é construída sobre o que deveria ser, em vez do que realmente é, o equilíbrio nunca é real. É apenas uma ilusão sustentada pelo tempo. Uma ilusão que, mais cedo ou mais tarde, começa a se desfazer. À primeira vista, a compra de Highgrove House em 1980 parecia uma decisão lógica, até mesmo previsível. Um herdeiro do trono adquirindo uma residência campestre na zona rural inglesa, longe do ruído de Londres, rodeado pela natureza, tradição e privacidade. Tudo se encaixava na imagem de Carlos III, um homem reservado, amante da arquitetura clássica, da agricultura orgânica e de espaços onde pudesse construir um mundo à sua maneira. Mas o que era interpretado externamente como uma escolha de estilo de vida, na verdade escondia uma motivação muito mais precisa, muito mais íntima e muito mais reveladora. Porque Highgrove não foi escolhida ao acaso. Não se tratava simplesmente de uma bela casa no campo. Não foi uma decisão motivada apenas por gosto pessoal ou pela necessidade de se desconectar. Foi, em muitos aspectos, uma mudança cuidadosamente ponderada. Uma decisão discreta, mas estratégica. A localização muda tudo. A poucos minutos de distância, perto o suficiente para chegar sem esforço, mas discreto o bastante para não levantar suspeitas imediatas, ficava o ambiente habitual de Camilla Parker Bowles. Esse detalhe, raramente apresentado como central, é na verdade a peça que remodela toda a história, porque, vista dessa perspectiva, a compra deixa de parecer casual e passa a ser vista como uma escolha deliberada. Naquela época, o relacionamento entre Carlos III e Camilla Parker Bowles não era público, nem poderia ser. Não se encaixava no papel, nas expectativas, na narrativa que a monarquia precisava projetar. Mas isso não significava que tivesse desaparecido. Significava simplesmente que tinha que operar em outro nível, um nível mais discreto, mais silencioso, mais difícil de rastrear. E é aí que Highgrove adquire outro significado. Mais do que uma residência, tornou-se um ponto de conexão. Um lugar onde as duas realidades podiam coexistir sem entrar em conflito direto. Onde a vida profissional e a vida pessoal podiam permanecer separadas, mas não completamente distantes. Era, em essência, um espaço intermediário, nem totalmente público, nem totalmente privado. De fora, tudo parecia se encaixar perfeitamente no roteiro esperado. O príncipe com sua casa de campo, dedicando-se aos seus interesses, cultivando jardins, projetando uma imagem de estabilidade. Mas por baixo dessa superfície, a lógica era outra. Porque quando você escolhe um lugar sabendo exatamente quem está por perto, a escolha deixa de ser inocente. Isso se torna intenção. E essa intenção não foi passageira, não foi uma decisão impulsiva. Foi algo que envolveu tempo, planejamento e uma visão para o futuro. Porque adquirir uma propriedade como a Highgrove House não é uma decisão trivial. É uma declaração de permanência. É decidir onde você vai estar, onde vai construir sua vida e, de certa forma, quais partes dessa vida você quer manter acessíveis. O mais perturbador em tudo isso é o momento em que acontece, 1980, antes do casamento. Antes mesmo de Diana, princesa de Gales, entrar em cena. Antes que o mundo começasse a construir a imagem do romance real que mais tarde cativaria a atenção global. Highgrove já existia. Já havia sido escolhido. Já estava definido como o espaço onde a futura vida de Carlos III se desenrolaria. E isso levanta uma questão incômoda. Quando aquele lugar foi escolhido, para quem era realmente? Porque se o ambiente já estava condicionado, se a proximidade com Camilla Parker Bowles já era um fator, então tudo o que veio depois começou a ser construído sobre uma base que não era neutra. Era uma base distorcida, silenciosamente orientada para uma história que nunca havia terminado. Nesse contexto, o futuro casamento com Diana, princesa de Gales, deixa de ser visto como o início de uma história e passa a ser percebido como um acréscimo a algo que já estava em andamento. É como entrar numa casa onde tudo já está decidido. Cada cômodo, cada espaço, cada rotina, tudo segue uma lógica pré-existente. E embora do lado de fora pareça um novo começo, na realidade existem camadas invisíveis que não desaparecem. Elas permanecem, são sentidas, condicionam. Highgrove, portanto, não era apenas uma casa. Foi uma situação encenada, um lugar onde duas realidades coexistiam, a oficial, visível, cuidadosamente construída, e a outra que não podia ser mostrada, mas que influenciava cada decisão, cada movimento, cada silêncio. E essa dualidade não era estática. Com o tempo,
tornou-se mais difícil de manter, mais evidente nos detalhes, mais pesada no dia a dia, porque quando um espaço é carregado de significado desde o início, esse significado não se dissolve, ele se acumula. Ela se infiltra nos gestos cotidianos, nas ausências, nas presenças que não deveriam ser notadas, mas que, de alguma forma, estão sempre lá. Nas distâncias emocionais que não podem ser explicadas, mas que são sentidas mesmo assim. No desconforto que não tem causa visível, mas que nunca desaparece por completo. E tudo começa aqui. Nem em uma discussão, nem em um escândalo, nem em uma revelação pública. Tudo começa com uma decisão silenciosa: escolher um lugar. Um lugar que, com o tempo, deixaria de ser apenas uma casa, para se tornar o centro de uma história que nunca foi tão simples quanto parecia. Porque, a partir do momento em que Highgrove House entra em cena, não se trata mais apenas de onde um príncipe mora, trata-se daquilo que ele tentava manter em segredo e daquilo que estava disposto a esconder. E, quando você entende isso, tudo o mais começa a parecer diferente. Quando Diana, princesa de Gales, finalmente surge na história, tudo parece se encaixar de forma quase perfeita demais, como se cada peça tivesse sido posicionada com precisão. Jovem, aristocrática, discreta, com uma imagem que transmitia inocência e elegância naturais. Para a instituição, ela representava exatamente o que era necessário, uma figura capaz de carregar o peso simbólico da monarquia, sem levantar dúvidas, sem gerar controvérsias, sem quebrar paradigmas. Ela era, à primeira vista, a escolha perfeita, mas essa perfeição já apresentava uma rachadura desde o início. Enquanto o mundo começava a construir a narrativa do romance ideal, a realidade entre Charles III e Diana, princesa de Gales, era muito mais frágil do que parecia. Não havia uma história sólida por trás do relacionamento, nenhum laço profundo desenvolvido ao longo do tempo. Eles mal se conheciam. Seus encontros foram limitados, breves, quase formais, o suficiente para cumprir os requisitos, mas não o bastante para construir uma conexão real. Eles se viram apenas algumas vezes, poucas demais considerando o que estava em jogo. No entanto, a máquina já estava em movimento. De fora, cada aparição pública reforçava a ilusão. Olhares, sorrisos, gestos cuidadosamente observados por milhões que queriam acreditar no que viam. Mas, dentro dessa dinâmica, havia uma distância difícil de esconder para quem soubesse enxergar além das aparências. Não era uma relação que crescia naturalmente. Era uma relação que progredia porque precisava, porque era necessário. Para Carlos III, a pressão era constante. O herdeiro tinha que casar, tinha que garantir a continuidade, tinha que projetar estabilidade. Não era uma escolha, era uma obrigação. E nesse contexto, Diana, princesa de Gales, cumpriu todos os requisitos visíveis. Mas o invisível, o emocional, permaneceu em segundo plano. É aí que a história começa a ficar tensa. Porque quando um relacionamento se constrói sobre expectativas em vez de sentimentos, cada passo adiante carrega uma dúvida silenciosa. Uma dúvida que não é expressa abertamente, mas que se manifesta em pequenos detalhes, em gestos que não se encaixam, em palavras que parecem dizer menos do que deveriam. E uma dessas palavras, ou melhor, uma frase, tornou-se impossível de ignorar. Quando perguntaram a Carlos III se ele estava apaixonado, sua resposta não foi uma confirmação clara nem uma declaração apaixonada. Foi algo ambíguo, quase evasivo. Seja lá o que o amor signifique. Não era uma frase qualquer. Era uma fenda exposta para o mundo inteiro. Porque, em uma história que estava sendo vendida como um conto de fadas, aquela resposta soava deslocada, fria, distante. Como se o próprio conceito de amor não estivesse totalmente presente no que estava acontecendo. E embora muitos tenham ignorado isso na época, com o tempo essa frase começou a adquirir um peso diferente, um significado diferente. Foi um sinal, uma entre muitas. Porque à medida que o relacionamento progredia rumo ao casamento, havia detalhes que não se encaixavam na narrativa perfeita. Detalhes que, em outro contexto, teriam sido interpretados como claros avisos. Mas ali, envoltos em formalidades e protocolos, eles se diluíam, pelo menos superficialmente. Um dos momentos mais reveladores aconteceu pouco antes do casamento. Num momento que deveria estar totalmente focado na união que estava prestes a ser formalizada, Carlos III fez algo que, visto de fora, parecia pequeno, mas que carregava um significado profundo, um presente, não para sua futura esposa, mas para Camilla Parker Bowles. Um gesto silencioso quase invisível para o público em geral, mas impossível de ignorar quando o contexto é compreendido. Porque não se tratava apenas de um objeto, tratava-se do que ele representava.
de quem era o destinatário, do momento em que ocorreu. Era como se duas realidades continuassem a coexistir, mesmo no momento em que uma delas já deveria ter se encerrado definitivamente. E isso muda tudo, porque o casamento que estava prestes a começar não partia do zero. Não era uma história limpa, sem interferências, sem camadas anteriores. Era uma estrutura construída sobre uma base já ocupada, onde os espaços não estavam totalmente disponíveis, onde as emoções não estavam alinhadas com as expectativas. Para Diana, princesa de Gales, muitos desses sinais não eram totalmente visíveis no início, ou pelo menos não em sua totalidade. Havia entusiasmo, havia juventude, havia uma ideia do que esse casamento poderia se tornar. Mas também havia intuições, pequenas inquietações, que nem sempre podiam ser expressas em palavras. Sensações que surgiam e desapareciam, mas nunca sumiam completamente. Porque quando algo não está certo desde o início, não é preciso um grande acontecimento para perceber. Às vezes, o silêncio basta. Respostas incompletas. A sensação de que parte da história não está sendo contada. E neste caso, essa parte já existia muito antes de ela chegar. O casamento, portanto, não era simplesmente a união de duas pessoas. Tratava-se da sobreposição de duas histórias diferentes. Uma cena visível, celebrada e assistida por milhões, e outra, mais antiga, mais silenciosa, mas ainda presente. E embora naquele momento tudo parecesse estar progredindo conforme o planejado, havia algo no ar que não se encaixava. Algo que não podia ser identificado diretamente, mas que começava a ser sentido em cada passo, em cada gesto, em cada decisão que parecia certa, mas não totalmente genuína. Como se, desde o início, já existisse uma tensão que ninguém se dispusesse a nomear, mas que, inevitavelmente, iria aumentar. Essa tensão não desaparece depois do casamento. Ela se transforma. O que antes eram sinais dispersos, momentos constrangedores ou comentários imprudentes, começam a tomar forma dentro da rotina. Porque, uma vez que a cerimônia termina, quando as câmeras se afastam e o espetáculo público se dissipa, o que permanece não é a imagem, é a experiência compartilhada. E é aí, no cotidiano, que as verdades que poderiam ser ignoradas no início se tornam impossíveis de evitar. Para Diana, princesa de Gales, a mudança foi imediata, embora difícil de descrever com precisão. Não se tratava mais apenas de se encaixar em um papel, mas de habitar uma realidade que não lhe parecia inteiramente sua. Cada espaço, cada rotina, cada interação parecia ter uma lógica preexistente, como se ela tivesse chegado a uma história que já estava em andamento. E o mais perturbador não é o que é dito, mas o que não é dito, porque algumas ausências pesam mais do que palavras. Momentos em que Carlos III parece distante, não fisicamente, mas emocionalmente, como se uma parte dele estivesse em outro lugar, em outro tempo, em outra história que nunca chegou ao fim. E essa sensação, sutil a princípio, começa a se repetir. Não se trata de um evento isolado. É um padrão. Pequenos detalhes que individualmente podem parecer insignificantes, mas que juntos criam uma percepção difícil de ignorar. Ligações telefônicas não totalmente explicadas, silêncios que surgem em momentos inesperados, olhares que evitam uma compreensão mais profunda, tudo isso em um ambiente onde, em teoria, tudo deveria ser claro, estável e definido. Mas não é. Porque quando um relacionamento começa por obrigação em vez de uma escolha genuína, algumas pessoas nunca se encaixam completamente, e esse desalinhamento nem sempre se manifesta de forma explosiva. Às vezes, é muito mais silencioso, muito mais constante. Ele se infiltra no cotidiano, na repetição, nas coisas que acontecem dia após dia sem grandes gestos. É aí que a construção começa a mostrar suas limitações. Porque manter uma imagem exige esforço, exige disciplina, controle, consistência. Mas manter uma emoção que não está totalmente presente, isso é muito mais difícil. E com o tempo, essa diferença começa a aparecer, primeiro de dentro, e depois, pouco a pouco, de fora para dentro. Para Diana, princesa de Gales, essa realidade não se revela de uma vez. Não há um único momento em que tudo se torna claro. É mais um acúmulo, uma soma de sensações, detalhes e intuições que lentamente se encaixam até formarem uma imagem mais nítida, uma que não corresponde ao que ela esperava. E quando essa imagem começa a tomar forma, não há como ignorá-la, porque não se trata apenas do que acontece, mas do que você sente constantemente. Essa sensação persistente de não ser totalmente incluído, de não ocupar o espaço que deveria ser seu, de compartilhar algo que, no fundo, nunca lhe foi verdadeiramente dado.
E aí, nesse ponto, o casamento deixa de ser uma promessa e começa a se tornar uma estrutura que precisa ser mantida. Uma estrutura que, vista de fora, ainda parece perfeita, mas por dentro, ela começa a ficar tensa. Dentro de Highgrove House, o tempo parece passar de forma diferente. Lá fora, tudo exala harmonia. Jardins perfeitamente projetados, caminhos meticulosamente cuidados, uma estética que reflete o mundo ideal de Carlos III. Mas lá dentro, a sensação é diferente, mais densa, mais difícil de descrever. Quando a princesa Diana começou a ocupar aquele espaço, ela tentou fazer o que qualquer pessoa faria, transformá-lo em um lar. Ela mudou detalhes, introduziu cores mais suaves, reorganizou os cômodos e buscou dar vida a um lugar que, embora elegante, parecia distante. Cada decisão parecia uma tentativa de deixar sua marca, de construir algo próprio dentro de um ambiente que já possuía uma identidade muito definida. Mas há algo que não muda. Por mais que eu transforme o espaço, a sensação de não pertencer permanece. Como se a casa, em vez de se adaptar a mim, resistisse. Como se cada canto guardasse uma história passada que se recusa a desaparecer. E essa sensação não é apenas emocional, é quase física. Você pode senti-la nos silêncios, nos corredores excessivamente longos, nos cômodos que parecem maiores quando você está sozinho. Porque a solidão em Highgrove não é a ausência de pessoas. É algo completamente diferente. É a sensação de estar acompanhado por algo invisível, mas sempre presente. Uma presença que não precisa ser mostrada para ser sentida. E com o tempo, essa presença começa a adquirir um nome: Camilla Parker Bowles. Ele não está em casa, mas está na dinâmica, nos horários, nas distâncias, nas ausências que não são totalmente explicadas. No jeito como Carlos III se comporta em certos momentos, nas mudanças de atitude que não têm causa aparente, mas que se repetem com frequência suficiente para não serem mera coincidência. É uma presença invisível, mas constante. E é isso que faz de Highgrove mais do que apenas uma casa. Transforma-a num espaço carregado de tensão psicológica, onde o que não é dito pesa mais do que qualquer conversa direta, onde cada detalhe pode ser interpretado de múltiplas maneiras e onde a certeza nunca é completa. Com o tempo, essa tensão deixa de ser sutil. Isso começa a se manifestar no relacionamento. O distanciamento emocional torna-se mais evidente, mais difícil de esconder. Não se trata mais apenas de desconforto interno. Agora existem momentos específicos, situações em que a conexão simplesmente não existe, onde o que deveria ser proximidade se transforma em distância. E nesse vazio, outras histórias começam a surgir. Para Carlos III, o vínculo com Camilla Parker Bowles não desaparece. Pelo contrário, parece encontrar maneiras de perdurar, de se adaptar, de continuar existindo mesmo dentro de limitações. O que antes era uma história do passado torna-se agora uma realidade paralela que continua a se desenrolar, ainda que não seja visível ao público. E isso muda completamente o equilíbrio, porque já não é apenas uma suspeita, é uma realidade. Algo que se sente, que se percebe, que pouco a pouco não pode mais ser ignorado. Mas a história não termina aí. Porque nesse mesmo ambiente marcado pela distância e pela solidão, Diana, princesa de Gales, também começa a buscar algo que não encontra em seu próprio casamento. Não é uma decisão impulsiva. É uma resposta. Uma forma de preencher um vazio que vem crescendo há algum tempo. E é assim que James Hewitt aparece. A presença dela acrescenta outra camada à história. Não como um escândalo imediato, mas como um contraste. Como algo que, em meio à rigidez e à distância, oferece proximidade e atenção, um tipo diferente de conexão. Algo que não estava presente em Highgrove e que, precisamente por essa razão, se torna significativo. Entretanto, a casa continua sendo o palco onde tudo acontece. Mas não é um palco vazio. Existem testemunhas, pessoas que, pela descrição imposta por seus cargos, observam mais do que falam, que escutam mais do que deveriam, que testemunham momentos que jamais se tornarão públicos, mas que deixam marcas. Entre elas, figuras como Paul Burrell, que com o tempo se tornariam vozes fundamentais para a compreensão do que realmente acontecia dentro daquelas paredes. Eles enxergam o que não é percebido de fora. As discussões que não chegam às manchetes. Os longos silêncios após uma conversa tensa. As lágrimas que passam despercebidas. Os gestos que, embora pequenos, revelam uma realidade completamente diferente daquela que se projeta. E aos poucos, Highgrove está deixando de ser apenas uma residência. Isso se torna um reflexo de tudo o que não funciona. Um lugar onde 3 histórias coexistem.
a oficial, a oculta e aquela que tenta sobreviver entre elas, onde cada cômodo guarda algo não dito, onde cada espaço está carregado de significados que não podem ser facilmente explicados. E em meio a tudo isso, a sensação inicial não desaparece. Tudo fica cada vez mais claro, mais difícil de ignorar. O que começou como tensões silenciosas tornou-se cada vez mais evidente. As conversas, embora superficiais e rotineiras, sempre deixavam um vazio, um espaço onde o que não era dito parecia mais poderoso do que qualquer palavra. Diana tentava manter uma rotina, cuidando dos jardins, dos detalhes da casa, dos compromissos sociais que preenchiam sua agenda. No entanto, cada tarefa a confrontava com a sensação de estar desempenhando um papel em uma história que já tinha um roteiro escrito sem ela. As paredes de Highgrove, com sua elegante madeira e janelas com vista para os jardins perfeitamente alinhados, pareciam absorver seus silêncios, amplificando-os. Enquanto isso, Charles lidava com essa dinâmica com uma mistura de controle e esquiva. Seu afeto por Diana era limitado, mas a verdadeira intensidade de suas emoções residia no relacionamento que ele não podia admitir publicamente. Camila. Cada decisão que ele tomava, mesmo aquelas que pareciam normais para qualquer casal, era filtrada por esse outro caso. E Diana, embora jovem e inexperiente nos costumes da família real, percebia fragmentos dessa divisão. Olhares desviados, conversas que pareciam inacabadas, gestos que não se encaixavam. A intuição, muitas vezes mais precisa do que a evidência, dizia-lhe que ela não estava sozinha em casa, embora estivesse fisicamente sozinha. Highgrove tornou-se assim um palco de tensão constante. Não havia um momento de alívio completo, nem na decoração, nem nos jardins, nem mesmo nos aposentos mais privados. Cada espaço estava carregado de história e expectativas. Diana tentou preencher os vazios com seu próprio mundo, mas a pressão emocional era um peso que se infiltrava em sua rotina diária. Sua juventude e energia a impulsionaram a criar um lar, mas a realidade a empurrava para uma sensação de impossibilidade. A casa era ocupada por presenças invisíveis que ditavam como se podia agir, sentir e até mesmo respirar dentro daquelas paredes. E em meio a essa dinâmica, novos laços surgiram às escondidas de Charles. James Hewitt, um oficial do exército, tornou-se um confidente inesperado. Para Diana, sua presença representava algo que a residência não podia oferecer: atenção genuína, um ouvido atento, proximidade emocional. Não era apenas um romance, era uma fuga, uma tentativa de preencher os vazios que Highgrove, com sua história e seus silêncios, havia deixado. Cada encontro com Hewitt reforçava a evidência de que o casamento estava fraturado por dentro, embora a fachada pública continuasse a projetar um lar imaculado e harmonioso. As testemunhas dessa dinâmica eram, em grande parte, os funcionários da casa. Pessoas como Paul Burrell observavam e registravam o que acontecia, muitas vezes em silêncio, respeitando a privacidade da família, mas conscientes de que o que se desenrolava em Highgrove não correspondia à imagem que a monarquia projetava para o mundo. Seus relatos posteriores revelariam a magnitude da tensão: lágrimas nas salas de estar, discussões silenciosas, desentendimentos latentes que explodiam nos menores gestos, o desconforto palpável em cada refeição em família, em cada reunião formal. Estava tudo ali, inserido no cotidiano, oculto à vista de todos, mas impossível de ignorar para quem prestasse atenção. Cada canto de Highgrove se tornou um lembrete do que faltava: confiança, intimidade, verdade emocional. Os cômodos, embora belamente decorados, pareciam refletir a impossibilidade de um lar completo. As salas de estar, com suas tapeçarias e pinturas, guardavam ecos de conversas não ditas e olhares que ultrapassavam os limites permitidos. E os jardins, por mais meticulosamente que Charles os cultivasse, tornaram-se um símbolo do controle sobre o visível, enquanto o invisível se infiltrava por todos os lados, impossível de ser totalmente controlado. A tensão psicológica atingiu níveis quase físicos. Diana, apesar de sua juventude e carisma, começava a sentir que sua vida em Highgrove não lhe pertencia verdadeiramente. Cada dia era um exercício de adaptação a um ambiente não projetado para ela, mas sim para sustentar a história de outros, para acomodar paixões e obrigações que não eram inteiramente suas. Enquanto isso, Charles navegava entre o dever e o desejo, consciente do equilíbrio precário de seu casamento e da necessidade de manter as aparências perante o mundo e a coroa. Com o passar dos meses e anos, os padrões se solidificaram. Infidelidades recíprocas, silêncios prolongados, gestos mínimos,
porém significativos. Cada ação de Charles e Diana era condicionada pela presença da outra história, a de Camila e o vazio emocional que Highgrove tornava evidente. A rotina, longe de oferecer alívio, reforçava o sentimento de solidão e abandono. Cada evento social, cada visita da realeza ou da aristocracia, não passava de um lembrete do mundo exterior que observava e julgava, enquanto o drama se desenrolava de forma muito mais complexa dentro das paredes da casa. Assim, Highgrove deixou de ser apenas uma residência. Tornou-se um palco vivo onde a beleza exterior ocultava profundos conflitos interiores. Cada cômodo, cada corredor, cada janela com vista para o jardim era testemunha silenciosa de uma história que não podia ser totalmente revelada ao mundo, mas que era sentida em cada respiração, cada gesto, cada olhar. A própria casa parecia respirar com a tensão acumulada, o peso dos segredos, das emoções reprimidas, dos amores impossíveis e dos silêncios eloquentes. Era um espaço onde o visível e o invisível coexistiam, onde a vida cotidiana se misturava com a tragédia emocional e onde cada detalhe contava uma história que só podia ser compreendida prestando atenção ao que ficava subentendido. Naquela época, Highgrove não era apenas o lar de um príncipe e uma princesa. Era a personificação física de um casamento sustentado por aparências, de amores paralelos, de emoções reprimidas e de tensões que cresceriam a cada dia que passava dentro de seus muros. E enquanto os jardins floresciam lá fora, lá dentro, a vida real, a intensa vida emocional, continuava a se desenrolar, silenciosa, complexa e quase impossível de escapar. O ano de 1989 trouxe uma intensidade que Highgrove jamais havia presenciado. O que antes eram silêncios pesados e gestos ambíguos começou a se manifestar em eventos que não podiam mais ser contidos entre as paredes da casa. O confronto direto entre Diana, princesa de Gales, e Camilla Parker Bowles não foi um encontro planejado para a posteridade, mas um inevitável choque de emoções que vinha se acumulando há anos. Aquele encontro aparentemente casual em uma festa aristocrática tornou-se um ponto de ruptura. Diana não conseguia mais conter o que crescia dentro dela. Solidão, ansiedade e um sentimento de exclusão explodiram na presença da mulher que ocupava um espaço invisível, porém onipresente na vida de Charles. A intensidade da situação era palpável até mesmo para os presentes, que mais tarde se lembrariam da tensão no ar, dos silêncios carregados de significado e dos gestos que falavam mais alto que as palavras. Dentro de Highgrove, o efeito daquele confronto foi sentido imediatamente. Diana retornou à casa com uma sensação aguçada de vazio e vulnerabilidade, como se a própria residência refletisse suas emoções mais profundas. Os cômodos, que antes eram palco de uma tensão latente, agora pareciam respirar junto com ela, amplificando cada pensamento, cada lembrança do confronto. Cada canto da casa, dos corredores aos jardins que Charles tanto amava cuidar, tornou-se um reflexo de seu estado emocional. Ansiedade, frustração, tristeza e uma constante sensação de ser invisível e observada. Highgrove, que sempre fora um lugar de tensão silenciosa, agora se transformava em um reflexo de seu tormento interior. A pressão da mídia também começou a se intensificar. Cada visita, cada evento público, cada aparição de Diana era dissecada pelos tabloides. A princesa, embora consciente de seu papel, começou a sentir que a casa e a vida que levava ali estavam sendo observadas de todos os ângulos possíveis. O que antes era privado agora parecia vulnerável. Histórias sobre o relacionamento de Charles com Camilla, rumores de infidelidade e comentários sobre a solidão de Diana se multiplicavam nos jornais, na televisão e na consciência pública. Cada manchete servia como um lembrete de que o que acontecia dentro de Highgrove não podia mais permanecer completamente oculto e que o mundo exterior começava a se infiltrar na vida da família. Nesse contexto, o cotidiano de Diana tornou-se uma mistura de rotina e crises constantes. Ela tentava manter as aparências, cumprir suas obrigações, organizar os espaços e preservar sua imagem de princesa perfeita, mas cada dia era um desafio emocional. As tarefas que antes ocupavam sua mente e transformavam a casa agora pareciam insuficientes, e a sensação de não pertencimento se intensificava. Cada cômodo de Highgrove, cada longo corredor, cada sala iluminada pelas janelas panorâmicas, tudo se carregava de suas emoções, e a residência que Charles havia escolhido estrategicamente tornou-se um palco que a confrontava com sua solidão e ansiedade. Enquanto isso, Charles permanecia dividido entre seu dever público e seus relacionamentos pessoais.
A presença de Camila, embora não fisicamente em Highgrove, continuava a influenciar seu comportamento e a dinâmica da casa. Os silêncios se tornaram mais pesados, os gestos mais calculados, e Diana sentia um distanciamento emocional cada vez mais difícil de suportar. Não se tratava apenas de seu relacionamento com Charles, mas de todo o ecossistema da residência. Funcionários, protocolos, expectativas sociais e a constante lembrança de uma história que nunca havia realmente terminado. Cada interação dentro da casa era carregada de significados ocultos, e Diana começou a se sentir presa em um cenário onde o roteiro já havia sido escrito sem o seu consentimento. O efeito psicológico dessa situação não foi gradual, foi cumulativo. A ansiedade se manifestou como insônia, momentos de choro silencioso e caminhadas solitárias pelos jardins que outrora haviam sido um refúgio de serenidade. A princesa tentou falar, expressar sua frustração ou tristeza, mas o ambiente, a rigidez da realeza, a presença invisível de Camila, o olhar de Charles, os olhos vigilantes dos funcionários, fazia com que cada tentativa de desabafo emocional parecesse limitada, monitorada, controlada. Cada gesto, cada palavra tinha que ser calculada, e isso só aumentava o sofrimento emocional. Paul Burrell e outros funcionários, embora discretos, testemunharam essa crescente tensão. Viram como as salas de estar, os quartos e os corredores de Highgrove se enchiam de uma energia que desafiava o protocolo e a tradição. Observaram Diana lutando para encontrar seu lugar, como cada conversa parecia um campo minado, como as lágrimas se escondiam por trás de sorrisos formais, como cada gesto em direção a Charles era carregado de complexidade emocional. Para eles, a casa era muito mais do que uma residência. Era um espaço onde a frágil linha entre o privado e o público começava a se desfazer. O confronto de 1989 não foi um incidente isolado, mas sim o catalisador de uma série de eventos que intensificaram a tensão. Sentindo-se diretamente confrontada por Camila, a princesa percebeu que o que antes era uma sensação abstrata de exclusão agora tinha nomes, rostos e momentos específicos. Cada lembrança daquela festa se repetia em sua mente enquanto caminhava pelos corredores de Highgrove, e a ansiedade que sentia não podia ser aplacada pela rotina ou por tentativas de controlar a decoração ou os detalhes da casa. A casa havia se tornado um espelho emocional, refletindo com precisão o colapso de seu casamento e as pressões externas que o acompanhavam. Com a intensificação da pressão da mídia, a autoimagem de Diana também aumentava. Ela se sentia observada não apenas pelo público, mas também por aqueles ao seu redor. Cada gesto de Charles, cada silêncio prolongado, cada indício de atenção voltada para Camila reforçava a ideia de que sua presença em Highgrove era condicional, limitada e monitorada. A ansiedade se misturava à frustração, e essa combinação se manifestava em momentos de isolamento voluntário, caminhadas solitárias pelos jardins, tardes inteiras dedicadas a tarefas domésticas aparentemente banais, noites olhando pela janela do quarto, tentando encontrar um refúgio que a casa não oferecia. Entretanto, a influência de Camila continuava sendo um fator determinante. Não importava que ela não estivesse fisicamente presente, sua existência condicionava o relacionamento, ditava o comportamento e criava um vazio emocional que Diana sentia em cada interação. A princesa aprendeu a ler os gestos de Charles, a perceber suas mudanças de humor, a interpretar seus silêncios e a antecipar como a história invisível se infiltrava em cada canto de sua vida em Highgrove. Cada detalhe, por menor que fosse, se tornava um lembrete de que seu casamento não estava se desenrolando em território neutro. Assim, Highgrove deixou de ser um refúgio seguro e se transformou em um palco onde o conflito se infiltrava constantemente. O confronto de 1989 foi apenas a ponta do iceberg. A partir daquele momento, a tensão tornou-se quase insuportável, tanto emocional quanto psicologicamente. Diana experimentou profunda solidão e ansiedade, enquanto a pressão da mídia amplificava cada pequena fissura. A casa que deveria ter sido um refúgio tornou-se um espelho de sua dor, um lugar onde a história de seu casamento e a presença invisível de outros amantes se entrelaçaram até se tornarem insuportáveis. Em 1992, Highgrove já não conseguia manter a ilusão de lar ou privacidade. A tensão que se acumulava há mais de uma década chegou ao limite.
E os segredos que permaneceram entre seus muros por anos começaram a vazar para o mundo exterior. Cada corredor, cada cômodo, cada jardim que testemunhara silêncios e gestos contidos agora parecia vibrar de expectativa, como se a própria casa pressentisse a iminência do que estava para acontecer. A fachada impecável do casal, o protocolo perfeito e as aparições públicas imaculadas já não conseguiam ocultar o que se fervilhava por trás dos muros. Um casamento em crise, uma princesa isolada e um príncipe dividido entre o dever e as emoções proibidas. O catalisador público veio com a publicação do livro de Andrew Morton. Em 1992, Diana, sua verdadeira história, rasgou o véu que protegia a família real há anos. O que antes era percebido como rumores, sussurros ou intuições sobre o relacionamento de Charles com Camila, a solidão de Diana, suas lutas internas e os conflitos em Highgrove, tornou-se um relato concreto, detalhado e direto. As páginas do livro expuseram Diana emocionalmente a milhões de leitores. Seus sentimentos de abandono, a pressão que sentia, a solidão que a assombrava em Highgrove, o desconforto de viver em uma casa que não podia realmente chamar de sua e até mesmo suas lutas contra a bulimia e a depressão, que haviam sido mantidas em segredo por anos, agora eram de conhecimento público. A reação do público foi imediata. O que antes parecia uma vida real distante e perfeita começou a desmoronar sob o peso da realidade revelada. A imagem de conto de fadas construída pela mídia e pela monarquia estava se despedaçando. Os jardins imaculados de Highgrove, que Charles cultivava com paixão, e os cômodos meticulosamente decorados, que Diana tentava humanizar, tornaram-se símbolos de uma vida aparentemente glamourosa que, por trás da fachada, era repleta de tristeza, tensão e desespero. A residência que fora tanto refúgio quanto prisão transformou-se em um palco para o escrutínio público. Cada cômodo, cada corredor, cada gesto podia ser interpretado, analisado e comentado pelo mundo inteiro. Para Diana, a experiência foi devastadora e libertadora ao mesmo tempo. A pressão que sentira durante anos em Highgrove, a vigilância silenciosa da casa, a presença simbólica constante de Camila e o distanciamento emocional de Charles foram agora agravados pela exposição midiática. Cada entrevista, cada reportagem, cada reação pública reforçava a compreensão de que sua vida privada não existia mais intacta. Suas emoções, sua dor e suas vulnerabilidades tornaram-se visíveis, não apenas para a família real, mas para milhões de pessoas em todo o mundo. A casa que fora seu refúgio tornou-se insuficiente, incapaz de protegê-la da realidade externa que agora a cercava completamente. O impacto do livro foi amplificado pela constante cobertura da mídia. Fotografias, artigos, reportagens televisivas, tudo refletia o colapso do casamento. A vida em Highgrove deixou de ser apenas um palco para tensões internas e se tornou um espetáculo assistido pelo mundo com fascínio e pena. A intimidade desapareceu e Diana teve que confrontar simultaneamente suas emoções pessoais e a interpretação pública de sua vida. Cada cômodo da casa, que antes abrigava segredos e emoções privadas, agora parecia vibrar com o olhar invisível do público, como se Highgrove tivesse se transformado em um palco global. A pressão aumentava a cada dia. Diana tinha que navegar entre obrigações protocolares, compromissos sociais e a constante exposição à mídia, tudo isso enquanto lidava com a ansiedade, a solidão e a traição emocional que a atormentavam há anos. Seu relacionamento com Charles estava claramente se deteriorando e cada gesto, cada olhar e cada encontro dentro da residência refletiam o distanciamento emocional que se tornara insuportável. O que antes era mantido em segredo agora transparecia a cada instante e Highgrove, com toda a sua beleza e majestade, não oferecia refúgio algum da pressão do mundo exterior. O ponto de ruptura ocorreu com o anúncio oficial da separação em dezembro de 1992. A notícia que o público aguardava com crescente expectativa após a publicação do livro e os vazamentos para a imprensa marcou uma virada na história da família real. Para Diana, deixar Highgrove foi um ato simbólico. A residência que fora palco de seus esforços para transformar um casamento em crise, um espaço que ela tentara tornar seu em meio à solidão e à dor, tornou-se agora o lugar da despedida. Cada passo que dava pelos corredores, cada olhar para os jardins por onde outrora caminhara com esperança, trazia consigo a consciência de que sua vida dentro daquelas paredes chegara ao fim. Funcionários como Paul Burrell, testemunhas de anos de gestos, silêncios e lágrimas, presenciaram a partida definitiva de Diana.
O que antes era uma tensão latente transformou-se em uma ruptura palpável. Cada detalhe, da disposição dos móveis aos pertences pessoais de Diana, carregava a história de um casamento que se sustentara por aparências e protocolos, mas que agora se revelava como realmente era, fragmentado, complexo e profundamente humano. Highgrove, com sua arquitetura elegante e cenário idílico, tornou-se um símbolo de um colapso que não podia mais ser ignorado, um lugar onde o privado e o público finalmente colidiram com força. Nos dias que se seguiram, a imprensa continuou a dissecar cada aspecto da vida de Diana em Highgrove. Seus gestos de distanciamento de Charles, suas referências a Camila, a tensão emocional que ela suportava e os pequenos detalhes que antes eram invisíveis tornaram-se evidência de um casamento fadado ao fracasso desde o início. A casa, que havia sido projetada para oferecer privacidade e refúgio, transformou-se em um palco para o escrutínio público, e cada cômodo parecia contar a história de um fracasso que não podia mais ser escondido. O colapso público não afetou apenas Diana e Charles. Também alterou a percepção pública da monarquia, do casamento real e da narrativa oficial cuidadosamente construída ao longo de anos. Highgrove, que fora o epicentro de segredos e emoções privadas, tornou-se um símbolo de transparência forçada, de tensão emocional que não podia mais ser ocultada e da vulnerabilidade humana por trás da grandiosidade. Cada jardim, cada corredor, cada janela e cada cômodo carregava o peso de anos de emoções reprimidas, amores impossíveis, decisões estratégicas e silêncios que finalmente foram quebrados. Em meio a essa exposição e turbulência, Diana começou a redefinir seu lugar dentro e fora de Highgrove. A pressão da mídia, embora intensa e dolorosa, deu-lhe voz. O que antes estava oculto entre as paredes da casa, o que antes era mera intuição ou percepção privada, tornou-se uma narrativa pública, uma verdade compartilhada. E nessa transformação, a casa, os jardins e os salões se tornaram palcos de lembranças, evidências de uma história que fora cuidadosamente controlada por anos e que finalmente foi revelada em toda a sua complexidade, com todos os seus contrastes de beleza e tragédia. O colapso público de 1992 marcou, portanto, o clímax da história. Highgrove, a residência que fora tanto prisão quanto refúgio, um lugar de tensão e silêncio, tornou-se um palco de exposição e simbolismo globais. A vida dentro de seus muros, que por anos fora marcada por dor, solidão e segredos, transformou-se em uma narrativa conhecida por milhões, uma história onde o privado e o público inevitavelmente colidiam, e onde a majestade da residência contrastava fortemente com a fragilidade de seus habitantes. O inverno de 1992 trouxe um silêncio diferente para Highgrove. Os jardins que Charles cultivara com tanto esmero continuavam a florescer, mas sua beleza não conseguia dissipar a sensação de vazio que envolvia a casa. Cada caminho perfeitamente alinhado, cada sébia parada, cada janela com vista para os prados de Gloucestershire parecia contemplá-la, Diana, princesa de Gales, como se a própria residência reconhecesse que seu tempo ali havia chegado ao fim. O que antes fora um vestígio de lar transformara-se em palco de memórias dolorosas, um lugar onde a ilusão de família e felicidade jamais criara raízes. Diana percorreu os cômodos pela última vez, deixando seus olhos absorverem cada detalhe. Os móveis que tentara reorganizar, as cores que escolhera para suavizar a austeridade das paredes, os objetos que colocara ali na esperança de fazer de Highgrove o seu lar. Tudo parecia intocado, mas cada canto a fazia lembrar dos anos de solidão, dos olhares desviados, das conversas inacabadas e da presença constante de uma história que nunca fora verdadeiramente sua. A casa não tinha culpa, mas tornara-se uma testemunha silenciosa do que nunca dera certo, de um casamento sustentado por aparências e protocolos que não conseguiam preencher o vazio em seu coração. Enquanto arrumava suas coisas, a sensação de abandono não era apenas física, mas também emocional. Highgrove tinha sido tanto um refúgio quanto uma prisão. Ali, Diana tentara encontrar estabilidade, amor e um senso de pertencimento. Mas todos os seus esforços foram frustrados por forças externas e emoções além do seu controle. O distanciamento de Charles, a sombra persistente e sempre presente de Camila e a vigilância constante dos funcionários e da coroa transformaram o que deveria ter sido um lar em um cenário de tensão psicológica. Cada porta fechada e cada janela banhada pela luz da tarde serviam como um lembrete de que a paz que ela buscava sempre fora fugaz. Ao sair pela porta dos fundos, a princesa deixou para trás muito mais do que um espaço físico.
Deixou para trás anos de expectativas frustradas, gestos não correspondidos e silêncios que pesavam mais do que qualquer conversa. Cada passo que dava em direção ao carro oficial era um ato de libertação e resignação. Libertação porque estava deixando a casa que a aprisionara e oprimira. Resignação porque aquela residência permaneceria como um símbolo do que jamais poderia ser. Highgrove permaneceria com sua arquitetura impecável, jardins meticulosamente cuidados e cômodos repletos de histórias não contadas, como uma testemunha silenciosa de um casamento que não resistiu ao tempo. Para Charles, a partida de Diana também representou uma mudança profunda. Highgrove, que havia sido estrategicamente planejada para manter a proximidade com Camila e um equilíbrio entre dever e desejo, tornou-se um espaço de transição. A casa não era mais palco de tensões visíveis. Agora se transformara em um lugar de memórias, de decisões passadas, de um amor que nunca se concretizou plenamente. Os jardins continuaram a receber os cuidados obsessivos de Charles, mas seu significado havia mudado. O que antes fora um refúgio compartilhado agora era um espaço para recordação e reflexão, uma lembrança do que fora tentado e fracassado. A partida de Diana também teve um impacto simbólico sobre aqueles que a acompanharam e observaram durante anos. Funcionários como Paul Burrell, testemunhas das tensões, dos silêncios e das lágrimas reprimidas, compreenderam que Highgrove já não era um lar vibrante para ela. Sua partida não significou apenas o fim de um capítulo pessoal, mas também a consolidação da residência como um lugar de memória, de histórias não contadas publicamente, de emoções aprisionadas em cada canto que ninguém mais conseguia perceber completamente. Cada quarto, cada corredor, cada janela com vista para o jardim ficou carregado com os vestígios de uma vida vivida sob tensão, de um casamento que existiu mais na aparência do que na essência. Diana fechou a porta do quarto pela última vez e caminhou pelos corredores com passos calculados, atenta a cada som, a cada eco da sua presença. Os cômodos, decorados com esmero e cuidado, permaneciam intocados, como vitrines de memórias que ninguém poderia apagar. Os jardins, os caminhos, as janelas salientes com vista para os prados, tudo parecia observá-la enquanto se afastava. Não houve recriminações nem confrontos, apenas a sensação de que Highgrove cumprira seu propósito. Mostrar, silenciosamente, mas de forma inescapável, que o casamento nunca fora o que aparentava. Ao entrar no carro que a levaria para longe de Highgrove, Diana deixou para trás não apenas um lugar físico, mas também um capítulo emocional de sua vida que definiu quem ela era, quem ela tentou se tornar e o que ela suportou em silêncio. A casa continuaria a existir. Bela, majestosa, mas agora como um símbolo do que havia dado errado. Uma lembrança de tensões não resolvidas, amores impossíveis e silêncios que pesavam mais do que qualquer conversa. Cada cômodo permanecia impregnado de histórias não contadas, emoções reprimidas e memórias que permaneceriam para sempre entre suas paredes e nas mentes daqueles que ali estiveram. Highgrove, com toda a sua beleza exterior, erguia-se como um testemunho silencioso do colapso emocional que marcou a vida de Diana. Não era apenas uma residência. Era um monumento às complexidades do amor, às obrigações impostas, aos segredos e às escolhas que moldaram um casamento que nunca encontrou equilíbrio. Cada canto da casa guardava ecos de risos nunca plenamente compartilhados, de lágrimas escondidas nos corredores, de gestos que tentavam compensar o que faltava,